Fala, futuros concursados! Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo em plena sexta-feira. Meus dois filhos, ó, um aqui falando: pai, vamos jogar o jogo do Campeonato Brasileiro no PS5. O outro dizendo: pai, vamos jogar bola lá na quadra. E eu dizendo aos dois: meus amores, hoje eu tenho um encontro aqui com os futuros aprovados de 2025. Galera, comenta aí, ó. Amém. Gente, palavras têm poder, viu? Palavras têm poder. E quando um professor fala isso pra vocês, se você coloca aqui, faz por onde, não tem jeito, é bíblico. Deus diz: faça por onde que eu te ajudarei. Então, você não tá aqui na sexta-feira à noite à toa, não. Eu vou mostrar que a matemática do zero, ela é muito importante. Galera, muita gente mandando mensagem: professor, eu já assisti aquelas 3 aulas do raciocínio lógico do zero. Que legal, professor. E galera, vamos lembrar, não compra nenhum curso, porque esse mês ainda a gente vai estar lançando o curso de matemática do zero, o curso de raciocínio lógico do zero, já na nossa nova plataforma. A gente vê teoria, questões, disponibiliza os slides com as resoluções, com as observações importantes, conversa com o aluno para sentir qual é a necessidade dele e a equipe direcionar ele certinho. Não são esses cursos aí não que os caras pegam coisas antigas, não. Aqui é tudo feito com muita responsabilidade. Já começo baixando o material aí, ó, que tá na descrição do vídeo, tá? Que se 0800 já é desse jeito, imagine o curso lá completo. Beleza, vamos jogar a vinheta aí pra gente começar. Tá aí, meus amores, matemática do zero 2025, teoria, questões e estratégias, aula 1. Galera, você pega uma questão de matemática financeira e às vezes você precisa de um cálculo com decimais. Você pega uma questão às vezes de estatística e precisa calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Você pega às vezes um cálculo dentro do raciocínio lógico que você tem que pegar e trabalhar com números inteiros. E aí a galera às vezes não sabe a regra dos sinais. Gente, a matemática financeira, a estatística, o raciocínio lógico depende da matemática básica. Você tem que saber as ferramentas da matemática do zero. E você vai ver que quando a gente lançar o nosso curso, não é aquela coisa de 200 aulas não, 100 aulas. Que o cara coloca, não, é o néctar, o que precisa, ó. Você precisa disso. Você vai ver como essa aula vai ser leve. E você vai dizer: poxa, professor, muitas informações aqui eu não sabia. E as bancas cobram coisinhas simples, como o cara saber o que é sucessor, antecessor, saber o que é um conjunto é fechado para tais operações. Então é isso que a gente vai mostrar. E o tópico que a gente começa hoje é a base de tudo, que são os conjuntos numéricos. Dentro dos conjuntos numéricos tem os probleminhas de frações, de MMC, de MDC, critérios de divisibilidade, ou seja, é a base de tudo. Então vamos lá. Conjuntos numéricos, ó.
Tá vendo? Eu aí no meio. O 8 diz, vai encarar. E aí, ó, o 2 diz, você é grande, mas não é 2. E eu tô aqui, ó, no meio, juiz de paz. Calma, calma, vocês são racionais. Nós vamos estudar o conjunto em uma outra aula dos números racionais, né? Que são os números que podem ser escritos como uma razão entre dois inteiros, né? Onde embaixo, claro, não pode ser zero, né? A gente vai ver que não existe divisão por zero. Então, tá aí, gente. Primeiro conjunto numérico importante, ó. Conjunto dos números naturais, né? Que é o conjunto que surge com a necessidade do homem fazer contas, tá? E os naturais aí, gente, ó, que são representados pela letra N. Então, vamos lá. Ó, os números naturais são utilizados em uma contagem para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. Ele foi o primeiro conjunto que surgiu lá, com a necessidade do homem fazer continhas. E aí, veja, ó, a sequência formada pelos números naturais e empregada em todas as situações é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E aí vai, gente, ó. É um conjunto... O quê, gente? Infinito. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Você tem o zero, que nem é positivo e nem é negativo, e todos os números aí, ó, inteiros à direita de quem? Do zero, que são os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Esses carinhas são os números, o que, gente? Naturais. Naturais é o zero e os inteiros, o que, gente? Positivos. Então tá aí, ó. Nós podemos utilizar o símbolo N para representar esse conjunto numérico. Tá aí, ó. Os naturais, o zero e os inteiros aí, o que, gente? Positivos. Lembre, o zero nem é positivo e nem é o que, gente? Negativo. Só que veja, ó. Existem alguns subconjuntos dos números naturais. Gente, o que são subconjuntos? São partes de um conjunto, são pedaços. A gente vai conhecer alguns carinhas que estão dentro dos naturais, que são subconjuntos. Tá aí, o primeiro carinha são os números naturais não nulos. Gente, o que são os naturais não nulos? Ó, representado assim, ó, N asterisco. Gente, esse N asterisco, esse asterisco é para excluir o zero do conjunto. São os naturais menos, ou seja, o zero. Então, aparece assim em prova, tá? N asterisco são os naturais não nulos. São os naturais excluindo o zero. Pode aparecer N asterisco ou N menos quem? O zero. Né? Porque os naturais não nulos são os naturais retirando o zero de quem, gente? Do conjunto. Aqui eu só tenho, na verdade, os inteiros positivos. Lembre, o zero nem é positivo e nem é o que, gente? Negativo. Perceba, ó. Os naturais não nulos estão dentro dos números o que, gente? Naturais. Olha aqui, ó. Isso aqui são o que? Os naturais não nulos. Eles estão dentro dos números o que, gente? Naturais.
Beleza? Vamos lá. Outro subconjunto importante. Os números naturais pares. Gente, quando é que um número ele é par? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando eu digo 268, ele é par. Terminou em 8. 476, ele é par. Terminou em 6. Terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Beleza? Lembre, gente, ó, 0 é par. Pessoal, o 0 não é positivo e não é negativo. Sim, mas o 0, dentro do campo dos concursos, 0 é par. Tá? Então, ó, quem são os pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Varia de 2 em 2. Agora, gente, cuidado. Ó, isso é importante, ó. De maneira geral, um número natural é classificado como par quando puder ser escrito na forma 2n com n pertencente aos naturais. Professor, como assim? Gente, o dobro de um número é sempre par. Sempre um número par, ele pode ser escrito como 2n, 2x, 2y. O dobro de alguma coisa é par. Veja se não é. O dobro de 7, 14. O dobro de 22, 44. O dobro de 0, 0. Então, o dobro de alguma coisa é sempre o que, gente? Par. Então, isso aqui é como se fosse o n, né? Ó. Não importa. Tá vendo? O dobro de o que? Um número natural é sempre par. Já caiu em prova. 2x com x pertencente aos naturais é um número par? É. O dobro de alguma coisa é sempre um número par. E lembre, todo número par é divisível por 2. Ser divisível significa que a divisão é exata, ou o resto é zero. Gente, um número par, quando você pega ele e divide por 2, o resto vai dar zero dessa divisão. A divisão é uma divisão exata. Tranquilo? Então, os naturais pares, eles estão dentro dos naturais. É por isso que é um subconjunto. Prof, e os naturais ímpares? Ó, se o número terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Então, tá aqui os ímpares, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, varia de quanto em quanto? De 2 em 2 também. Então, quando eu digo 4.539, isso é ímpar, termina em 9. Quando eu digo 785, é ímpar, termina em quem, gente? Em 5. Tranquilo? Professor, e de uma maneira geral, como é que eu escrevo um número ímpar? 2n mais 1, onde esse n pertence aos naturais. Gente, sempre o dobro de um número mais 1 é natural. Essa é a representação geral. Veja se não é, ó. Pegue o dobro de 7 e some mais 1. O dobro de 7, 14. Mais 1, 15. Pegue o dobro de 24 e some mais 1. O dobro aqui de 24 dá quanto? 48. Mais 1, 49. Tá vendo, gente? Então, ó, quando você pegar e tiver lá um número escrito assim, ó, 2n mais 1, 2x mais 1, 2y mais 1, o dobro mais 1 é sempre
um número, o que, gente? Ímpar. Agora, o dobro de um número é sempre par. Tranquilo? Beleza? Galera, e na reta numérica? Tá aí, ó, os naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Isso vai para mais o quê? Infinito, né, gente? O conjunto dos números naturais não é um conjunto, o quê? Infinito. Eu tenho infinitos números, o quê? Naturais. Os naturais, o zero e os caras que estão à direita do zero, né? Os inteiros, o quê? Positivos. E galera, é o que eu digo. A gente não pode deixar passar nada. E nem colocar lá 600 aulas, como muita gente faz, só enrolada, sem foco, colocando coisas que os concursos não cobram. Aqui a coisa é muito séria. Então vamos lá. Primeira informação importante, ó. Todo número natural possui um único sucessor. Gente, ó, em termos matemáticos, né? Como é que eu posso definir o sucessor de um número n? N mais 1, ou seja, quem vem depois. Então, por exemplo, o sucessor de 89 é o natural que vem depois de 89. É pegar 89 mais 1, quanto? 90. O sucessor, ó, o sucessor de x mais 2, quem é? É pegar esse cara e somar 1. Quem é o sucessor de x mais 2? X mais 3. Sucessor de um determinado número natural é você pegar esse número e adicionar uma unidade. Então, o sucessor de 89, quem vem imediatamente depois de 89? 90. E o sucessor de x mais 2? Pega x mais 2 e soma 1. X mais 3. Tranquilo? Beleza? Ó, agora, e o antecessor de um número n? N menos 1. É só tirar uma unidade. Então, por exemplo, ó, o sucessor de 93 é quem vem antes do 93. Vai ficar quem? 93 menos 1. Quanto? 92. Cuidado, tá? O sucessor aqui, ó, de x mais 5. Ó, gente, sucessor, tá? Aqui seria, não é sucessor de 93, né? É o que? O antecessor. O antecessor de 93, quem é? 92. O sucessor, por exemplo, de x mais 5 é quem vem depois, ó. X mais 6. Agora, se eu dissesse o antecessor de x mais 5. O antecessor de x mais 5, ó, é só tirar uma unidade. É quem? Quem vem antes? Quem? X mais 4. Tranquilo? E, gente, todo natural, ele possui antecessor? Não. O zero é o único natural que não tem o que, gente? Antecessor. Gente, ó, falando em números naturais, não tem ninguém que vem antes do zero. O zero, ele é o menor número natural. Então, às vezes as bancas fazem assim, ó. Todo número natural tem antecessor e tem gente que cai na onda. O zero é o único número natural
que o que, gente? Que não tem o que? Antecessor. E lembre, ó, entre dois números naturais consecutivos, não existe nenhum outro número natural. Gente, quando você pega dois números que um vem logo após o outro, não tem nenhum outro número natural entre eles. Por exemplo, ó, entre 3 e 4, não tem nenhum número natural. Entre 4 e 5, não tem nenhum número natural. Já quando a gente falar lá na frente em racionais, aí beleza. Você vai ver que vai ter. Quando eu falar em reais, beleza, vai ter. Agora, entre dois números naturais consecutivos, não tem outro número, o que, gente? Natural. Gente, às vezes o cara vai lá e dá solto. Natural, inteiro. Mas, por exemplo, ó, aí o cara fala em número natural, mas esquece de explicar ao aluno unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Aqueles probleminhas que ele chega lá e diz assim, do 1 até o 430, quantas vezes o 8 aparece? A gente vai ver essa dica aqui em outra aula. O cara não diferencia para o aluno milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Tudo isso está dentro de conjuntos numéricos. Múltiplos, divisores, números primos, tudo isso a gente estuda em conjuntos numéricos. Frações, dízima periódica. Então, conjuntos numéricos é a base de tudo. Você tem que conhecer. Às vezes você pega uma questão, o cara diz assim, considerando os inteiros não negativos. Em outra ele fala, considerando os números inteiros negativos. Então, tem que saber tudo isso. Beleza, vamos lá. Galera, problemas do conjunto. Vamos lá. Ó, se eu pego aqui 4, que é um número natural, e aí eu pego 6, que é um número natural, se eu fizer 4 mais 6, ou 6 mais 4, ó, isso vai dar 10, que também é natural. Se eu fizer o produto 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, isso também dá um número natural. Ó, a soma de dois naturais dá um natural. O produto, a multiplicação entre dois naturais dá um natural. E, gente, tá vendo que eu posso trocar eles de quê? De posição. Eu posso trocar eles de posição. Por exemplo, dentro do curso a gente ensina até fazer contas. Ver o nome das propriedades. Tranquilo? Então veja, olha o que eu coloquei aqui, ó. Embora a adição e a multiplicação de dois números naturais resulte sempre em um número natural, ou seja, a adição e a multiplicação são fechadas no conjunto dos números naturais. E aí, gente, as bancas cobram isso. Toda vez que disserem assim, ó, os naturais são fechados para as operações de multiplicação, ele está perguntando o seguinte, sempre que eu multiplicar dois naturais, vai estar lá dentro dos naturais se tiver fechado. Então, o termo fechado significa isso. Mas, galera, a subtração e a divisão de dois números naturais nem sempre resulta em um natural. Tá aí, ó. 3 menos 4. Se você pegar 3 menos 4, ó, você tem R$3 no bolso e deve 4. Pô, ainda vai ficar devendo 1, né? Se você der os R$3 lá, dona Maroca. Então, ó, se eu fizesse 4 menos 3, ó,
Dá 1. Mas se eu fizer o contrário, 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 não é natural. É por isso que vai surgir os números inteiros. Que aí os inteiros, lá nos inteiros eu tenho os números negativos. Tranquilo? É por isso que surge outro conjunto. A gente tá nos naturais aqui, tá? Então, ó, gente, o 3 é natural. O 4 é natural. O 3 é um número natural, o 4 é um número natural. Mas se eu subtrair dois naturais, nem sempre vai dar um número natural. Então, os naturais, eles não são fechados para operação de subtração. Gente, a gente ensina no curso e mostra tudinho como é que a gente faz conta de subtração, de soma, de adição, de multiplicação. É do zero. Tranquilo? Professor, e a divisão? Ó, por exemplo, 2 é natural. Botar assim, ó, 2 pertence aos naturais. 1 pertence aos naturais. Se eu pegar esses dois naturais, ó, 2 dividido por 1 dá 2. Continua natural. Mas se eu pegar 1 dividido por 2, isso é meio. 0,5, ó. Isso aqui não é natural. Ou seja, nem sempre que eu divido dois números naturais, dá um número natural. Você viu que deu meio. É por isso que vai ser criado os números racionais. Os decimais, gente, exatos, como 0,5, são números racionais. A gente vai estudar. Só e a aula 2 vai ser quando? Só depende de vocês. Se a gente tiver aqui no mínimo aí 200 comentários, a galera comentar, dizer o que achou, dá o like, gente. Isso aí é que é o nosso combustível. Não quero pique de ninguém. Beleza, meus amores? Tranquilo então, gente? Os naturais só são fechados para as quais operações? Adição e quem? Multiplicação. Tranquilo? Vamos lá. Gente, isso aqui é super importante, ó. Divisão euclidiana em N, né? Nos naturais. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Apesar da divisão não estar perfeitamente definida no conjunto dos números naturais, é possível realizarmos a divisão entre dois naturais desde que deixemos indicado o resto da divisão. Porque, gente, nem sempre a divisão entre dois naturais vai dar um natural. É por isso que a gente fala em divisão euclidiana nos naturais. A gente faz a divisão, mas deixa indicado o resto. Aqui não tem história de botar um zero e colocar vírgula. Não tem. Porque aqui a gente está trabalhando com os naturais. Gente, sempre esse cara aqui é chamado de dividendo. Então, por exemplo, ó, o dividendo aqui seria 53. Esse cara daqui, ele é chamado de divisor. É esse cara aqui. Esse cara daqui é chamado de quociente. O quociente aqui, no caso, ó, seria o 13. E, galera, esse cara aqui, ó, seria o que, gente? O meu resto. Então, ó, sempre numa divisão euclidiana eu tenho quem? Dividendo, divisor, quociente e resto. E, galera, isso aqui você tem que saber. Sempre o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Ó, quem é o dividendo aqui?
53. O divisor, 4. Vezes o quociente, 13. Mais o resto, 1. De fato, né, gente? Ó, 4 vezes 13, 52, né? 52 mais 1, 53. Se eu pegar o 53 e dividir por 4, dá 13 e sobra 1. Não tem essa história de botar um 0 aqui e colocar aqui vírgula. Não, gente. Porque eu tô trabalhando aqui, ó, com os números o quê, gente? Naturais. Então, gente, numa divisão entre dois naturais aqui, que é o que a gente está estudando, a divisão euclidiana, dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. E aí, guardem as dicas, tá? Ó, vê. Divisão exata, o resto é 0. Se eu pegar aqui 16 e dividir por 2, ó, 8 vezes 2, 16. O resto dá quanto? Dá 0. Tranquilo? Então, ó, se você olhar aqui, ó, o 16, que é o dividendo, é o divisor, que é 2, vezes o quociente, que é 8, mais o resto, que é 0. E perceba, ó, 2 vezes 8, 16, né? 16 mais 0 dá 16. Então, gente, sempre que o resto for quanto? For 0, eu tenho uma divisão o quê? Exata. Eu digo que o dividendo é divisível pelo divisor. Por exemplo, ó, 16 é divisível por 2. Por quê? Porque quando eu fiz a divisão, o resto deu 0. Ó, divisão não exata, o resto é diferente de 0. Aqui, ó, essa divisão aqui, ó, como o resto que deu 1 é diferente de 0, é uma divisão não exata. Beleza? Vamos voltar. Aqui, ó, primeiro mandamento da matemática. Não existe divisão por 0. É o primeiro mandamento da matemática. Não dividirás por 0. Pegar 8 e dividir por 0. Não, não existe divisão por 0. E aí, galera, cuidado, tá? Ó, existe, tá? Na matemática, algo chamado de resto mínimo. Quando a gente trabalha aqui com os naturais, ó, resto mínimo é resto 1. Ah, professor, e não é resto 0? Não, não. Se o resto é 0, não tem nada, é 0. É 0. Quando falar em resto mínimo aqui nos naturais, o resto é 1. Porque se o resto for 0, não tem resto. Então, foi feita uma divisão gerando o menor resto possível. Menor resto possível, resto 1. Então, olha o que eu botei. Se o resto for o quê? Ó, se o resto for 1, dizemos que a divisão tem resto mínimo. E galera, veja que isso aqui é importante, ó. Vê. Em uma divisão, o resto é sempre menor que o divisor e maior ou igual a quem? A 0. Tá? Claro, eu tô trabalhando aqui com números naturais, né, gente? Não tem como o resto aqui ser negativo. Então, olha, sempre quando eu faço uma divisão, o resto é menor que o divisor. Por exemplo, ó, o resto aqui, 1, é menor
que o divisor, que é 4. Por isso que a continha acabou. Por isso que a conta acaba quando o resto for menor que o divisor. Tranquilo? Beleza? E aí, gente, cuidado com isso. Ó, existe algo chamado de maior resto possível. Eu vou mostrar que o maior resto possível em uma divisão é uma unidade menor que o divisor. Gente, sempre o maior resto possível é uma unidade menor que o divisor. Professor, como assim? Vamos lá. Se eu pegar, tá? E dividir por 8, o resto pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque o resto tem que ser menor que o divisor. Então, quem é o maior resto possível? 7. E o que é que o 7 é em relação ao divisor, que é 8? Uma unidade menor. Por exemplo, se numa divisão o divisor é 4, você vai lá dividir por 4. O resto pode ser quanto? C0, C1, C2 e quem? E C3. Tranquilo? Beleza pura. Só alegria. Então, gente, é o que a gente está aqui falando, ó. Sempre quando a gente fala em quem? Em maior resto possível. Quem é o maior resto possível? Uma unidade a menos que o que, gente? Que o divisor. Beleza pura. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó. Então, ó. Nesse caso aqui, ó. Quem é o maior resto possível? 3. Ó. 3. E aqui? E aqui? Neste caso, ó. Quem é o maior resto possível? 7. 7. Se você dividir por 8, o maior resto possível é 7. Se você dividir por 4, o maior resto possível é 3. Se você dividir por 1000, o maior resto possível por 1000, 999. Então, ó, tá aí, galera. Ó, dica, maior resto possível, né? Ou o resto máximo é o quê? O divisor menos 1. Se eu dividir por 987, quem é o maior resto possível? 987 menos 1. 986. Porque sempre o resto ele é menor que o divisor. Tranquilo? E, gente, pra gente pegar aí exercícios, cuidado que, ó, por exemplo, essa dica, galera, não dá. E sabe pra que é que isso serve? Quando a gente pega questões que diz assim, de 1 até 434, quantos algarismos eu tenho? A gente vai ver a diferença entre número, numeral, algarismo. Isso cai, gente. Então vamos lá. Ó, resumo legal do tio Sormani. Esse macete do tio Sormani ajuda em algumas questões. Ó, quando eu tenho, galera, ó, dois números naturais, x e y, onde o y é maior que x. Quando eu quero saber, ó, quantos naturais eu tenho de x até y. E aqui, quantos naturais eu tenho entre x e y. Gente, isso é importante, ó. Quantos números naturais eu tenho de x até y? Agora, aqui é quantos naturais eu tenho entre x e y. A galera erra muito isso, ó. Gente, sempre que eu quero saber
quantos números eu tenho naturais de um cara até o outro, é só fazer assim, ó. O último número menos o primeiro mais um. Por exemplo, ó, de 2 até 10. De 2 até 10. Quantos naturais eu tenho? O que é que muita gente faz? Ah, de 2 até 10 tem quantos números naturais? Tem 8. Eu vou mostrar que não são 8. Conte no dedo. De 2 até 10, não tem 8 só. Mas tem gente que acha que tem 8. Não, vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tem 9. Por causa de uma besteirinha dessa o cara erra. Mas como é que você pode fazer na hora da prova? É só fazer, ó. O último 10 menos o quê? O primeiro, que é quanto? 2. E o quê? Mais 1. Ó, 10 menos 2, que é o primeiro, tá? 10 menos 2 dá 8. Mais 1, 9. Então, de 2 até 10, eu tenho 9 números naturais. Já quando falar, gente, em números racionais, já muda. Quando falar em números reais, já muda. Você vai ver, números reais tem infinitos. Ah, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,60, 3,14, 3,15, tem infinitos. Agora, se disser entre, por exemplo, entre 2 e 10, quantos números naturais eu tenho? Ó, gente, quando eu falo entre, o 2 não entra e o 10 não entra, é entre. Ó, entre 2 e 10, você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 7 números entre 2 e 10. Mas como é que eu faço isso? É só fazer o último menos o primeiro menos 1. Quem é o último? 10. O primeiro? 2. Vou botar assim, tá? Menos 1. 10 menos 2, 8. 8 menos 1, 7. Tá vendo que tem 7 e a gente contou? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Então, gente, quando você quer saber quantos naturais você tem de um cara até o outro, de um até o outro, de um cara até o outro, o último menos o primeiro mais 1. E quantos números naturais eu tenho entre um cara e o outro? O último menos o primeiro menos 1. Então, ó, veja. Entre 7 e 39, quantos naturais eu tenho? É só fazer o último menos o primeiro menos 1. 39 menos 7 dá 32. 32 menos 1, 31. Agora, de 7 até 39, o último menos o primeiro mais 1. 39, ó, 39 menos 7, 32, mais 1, 33. Gente, na aula de hoje, ó, a gente só tá vendo os naturais. Só os naturais. Tem professor que já dá naturais, inteiros, racionais. Veja quanta informação eu tenho aqui importante. Isso aqui vai servir para os probleminhas de algarismos, para as dicas que eu vou dar. Tá vendo? Show! Então, gente, tá aí. Vamos fazer agora alguns exercícios sobre essa parte. Vamos lá. Questão da FGV
2024. Ó, o antecessor do maior número natural de 3 algarismos distintos. Gente, quem é o maior número natural de 3 algarismos distintos? Ó, 999 é um número natural de 3 algarismos e não de 3 algarismos distintos. Ó, gente, se eu quero o maior número natural, eu tenho que utilizar os maiores algarismos. Quem são os maiores algarismos que eu tenho? A gente vai estudar lá em sistema de numeração decimal. Os algarismos que eu trabalho é de 0 a 9, né? O sistema de numeração decimal. Os maiores são quem? Distintos. O 7, o 8 e o 9. São os maiores. Então, ó, o maior número que eu posso formar, gente, é esse aqui, ó. É botar o 9 aqui na primeira posição. Aqui o 8, aqui o 7, ó. Esse cara é o maior número de 3 algarismos distintos. Só que ele falou o quê? O antecessor, o cara que vem antes dele, né? Lembra que o antecessor é só subtrair 1? Então vai ser quem? 900 e quem, gente? E 86. Resposta, letra E. E aí os caras botam 988, ó. O 988 seria o quê? O sucessor. Beleza? Tranquilo? Aí botam, ó, 900 e quem? E 98. Não, tá? Quem, gente? 980 e quanto, gente? E 6 é o antecessor. Se fosse o sucessor, é quem vem depois do 987. Aí seria o 988. Então tá aí, gente. O antecessor é esse. Vamos para a próxima. Ó, questãozinha 2025, ó. Tendo como base o conjunto dos números naturais, julgue as afirmações e marque a alternativa certa. Todo número natural tem um sucessor, um cara que vem depois? Tem. Gente, a gente colocou isso aqui, não foi? Ó, tá aqui, ó. Todo número natural possui o quê? Um sucessor. Tranquilo? Então, verdade. Todo número natural tem um antecessor? Falso. Por quê? O 0. Olha, se não tá aqui, ó. Ele não deixa passar nada, ó. 0 é o único natural que não tem o quê? Antecessor. Tá vendo? Beleza? Então vamos lá. Fácil por causa do 0, né, gente? O 0 não tem antecessor. O conjunto dos números naturais é finito? Não. É infinito. 0, 1, 2, 3, 4 e aí vai, ó. Então, o conjunto dos naturais é finito? Não. É infinito. Então, somente o item 1 está correto. Letra A. Gente, parece besteira, né? Mas o cara acha que todo número natural tem antecessor. O 0 não tem antecessor. Já se falar inteiro, aí beleza. A gente vai estudar lá o -1. Beleza? Então, tá aí. Questão 2, letra A. Questão 3. Considerando os números A e B como naturais estritos, quais dos números abaixo
pode não pertencer ao conjunto dos naturais. Gente, primeiro, ó, se eu pego dois naturais, quando ele coloca assim, ó, AB é A vezes B. Gente, se eu multiplicar dois naturais, dá natural, né? Dá natural. Se eu pegar aqui 2 vezes 3, ó, dá 6. Dá 6. Beleza? Então, claro, gente, o produto entre dois naturais dá natural, a gente já viu. A soma também, né, gente? Se eu somar dois naturais, vai dar natural. Aí ele botou, ó, A elevado a B, B elevado a A. Gente, A elevado a B, ó, 2 elevado a 3, isso é 2 vezes 2 vezes 2, que isso dá 8, dá natural. Se fosse o contrário, B elevado a A, 3 elevado a 2, 3 vezes 3 vai dar 9. Gente, se você olhar, gente, potência cai numa multiplicação, né? Então, sempre que eu multiplico naturais, vai dar um natural. Sempre que eu somo dois naturais, vai dar um natural. Nós já vimos. Agora, galera, isso aqui, ó, A elevado a menos B, ó, o A aqui eu botei como 2 e o B aqui eu botei como 3, só que é menos B, então vai ficar 2 a menos 3. Só um spoiler, para quem não lembra isso, ó, potência com expoente negativo, eu coloco 1 em cima e embaixo escrevo a potência trocando o sinal. Vai ficar 2 elevado a 3. Então isso vai ficar aqui, ó, 1 sobre... Quem é 2 elevado a 3? 8, ó. 1 oitavo. 1 oitavo não é natural. Então, ó, resposta, letra E. Então, gente, uma potência onde eu tenho dois naturais é uma multiplicação. Então, duas coisas que você tem que botar na cabeça. Os naturais são fechados para as operações de quem? De soma e de produto. Se eu tivesse isso, ó, 3 elevado a menos 4. 1 em cima e embaixo escreva a potência trocando o sinal. 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Você vai ficar 1, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3. 1 sobre 81, ó, não é um número natural. Então, tá aí, só alegria. Vamos para a próxima. Considerando que P e Q são dois números naturais ímpares, qual a expressão que representa o número par? Ó, aí ele botou letra A, P mais Q. Gente, P é um número ímpar e Q é um número ímpar. Ímpar mais ímpar vai dar o quê? Gente, se você pegar dois ímpares, ó, 3 e 5. Ó, se você pegar 3 e 5, são ímpares. 3 mais 5, 8. Se você pegar 5, que é ímpar, e 7, 5 mais 7, 12. Gente, ímpar mais ímpar, ímpar mais ímpar, vai dar o quê? Um número par, né? A soma de dois ímpares gera um número par. Então, resposta, letra A. A soma de dois ímpares gera um par. Tá vendo? Ele quer quem gera um par. Professor, eita, professor. E se fosse um produto, ó? Se eu pegar dois ímpares e multiplicar, por exemplo, 3 é ímpar, 5 é ímpar, ó. 3 vezes 5,
15. Tá vendo? Quando eu multiplico, gente, um ímpar com um ímpar, dá um ímpar. Tá vendo? Então, ó. Aí ele botou aqui P mais 2. Será que sempre que eu pegar um número ímpar e somar mais 2, né? Ele vai ser o quê? Um número par. Se eu botar aqui o P como 1 mais 2 aqui, ó, por exemplo, ó, vai dar 3, deu ímpar. Ele quer saber qual dessas expressões sempre vai representar um número par. Letra A, né, gente? Porque como P e Q são ímpares, se eu somar dois ímpares, vai gerar o quê? Um par. Tranquilo? Até se você pegar 7 mais 7, ó, dois ímpares iguais, ó. 7 mais 7, 14. Se você pegar 9 e 15, dois ímpares, ó, 24, gera par. Tranquilo? Então, ímpar mais ímpar dá par, letra A. A5. Numa divisão entre dois naturais, o divisor é 12, o quociente é 5 e o resto é o maior possível. Qual a soma dos algarismos do dividendo? Vamos lá. Ó, o dividendo aqui, que é o que eu quero, foi dividido pelo divisor, que é 12, gerou quociente 5 e o resto, ele é o maior possível, ó. O resto é máximo, é o maior possível. Galera, o que foi que nós vimos? O que é o maior resto possível? É uma unidade abaixo do divisor, né? Se eu divido por 12, quem é o maior resto possível? 11. O resto tem que ser sempre menor que o divisor. Se o divisor é 12, o maior resto possível é 11. Gente, questão 2025. E agora, professor, como é que eu vou achar o dividendo? Lembra? Dividendo, que é esse, é o quê? O divisor, que é 12, vezes o quociente, que é 5, mais o resto, que é 11. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Galera, entre a multiplicação e a soma, eu resolvo primeiro a multiplicação, ó. 12 vezes 5, 60. Quem é 60 mais 11? 71. Lembra que isso aqui é unidade, isso aqui é dezena, né? Gente, ele quer a soma dos algarismos, ó. Some os algarismos. 7 mais 1 dá quem? Dá 8, letra D. Gente, tudo dado aqui. Veja como o conjunto dos números naturais tem tanta coisa importante. Vamos para a próxima. A6. Se x e y são números inteiros, tais que x é par e y é ímpar, considere as seguintes afirmações. É correto afirmar que, ó, eu botei, gente, algumas dicas aí pro cara lembrar, ó. Par mais par dá par. Um par menos um par dá par, tá vendo? Par mais ímpar dá ímpar, tá vendo? Tá vendo? Par menos ímpar dá ímpar. Gente, claro, tô considerando aqui, a gente tá trabalhando aqui com os naturais, tá? Ímpar mais ímpar, ó, ou ímpar menos ímpar dá par, ó. Um par vezes um par dá par. Um par vezes um ímpar dá par. Um ímpar vezes um ímpar dá ímpar. Gente, não é pra você sair decorando. Você pode até na hora da prova. Lembre que o número par ele é escrito como 2n. E o número ímpar, 2n mais 1. Eu podia fazer essa questão demonstrando. Mas às vezes quando você pega e tenta mostrar contra-exemplos, fica até mais fácil. Vamos lá, ó. X é par, Y é ímpar.
A soma da ímpar... Gente, se você somar um número par com um número ímpar, vai dar ímpar. Eu já botei aqui, ó. Par com ímpar, dá ímpar. É só você pegar, gente, na hora da prova. Ah, eu vou pegar um par aqui, 2. Vou pegar aqui, um ímpar, 7. 2 mais 7, 9. Ah, vou pegar um par aqui, 18. E vou pegar aqui, ó, um ímpar, 15. 18 mais 15, 33. Ó. Isso é verdade. Tranquilo? Beleza. E agora ele botou assim, ó. Veja. Ele botou aqui, ó. X menos 2y. Esse x, ele é par. E esse y, ele é ímpar. Ele está considerando x e y aí como números inteiros. Beleza? Então vamos lá. Galera, se eu pegar aí um número par. Vou pegar um número par. Ó. 8. E subtrair do dobro de um ímpar. Vou pegar um ímpar aqui. 3. Então, ó, tô pegando um número par e tô subtraindo do dobro de um ímpar. Porque esse y ele diz que é um número ímpar. Vai ficar assim, ó. 8 menos 2 vezes 3. 6. 8 menos 6. 2, ó. Nesse caso aqui deu um par. Ele disse que é ímpar. Já falhou. Eu nem Ah, professor, eu peguei uma situação que deu. Gente, eu podia fazer utilizando um número par. 2n e um ímpar. 2n mais 1 e mexer com álgebra aqui. Eu já peguei aqui e mostrei um contra-exemplo que falhou isso. Então, olha, tchau. Tchau. Aqui, agora, ó, 3x vezes 5y é ímpar. Vamos lá, ó. 3x vezes 5y. O x aqui é quem? Par. E o y? Ímpar. Se eu pegar aqui, galera, ó, se eu pegar aqui e botar o x como 2, que é par, e o y aqui, que é ímpar, como 1, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 1, 30, ó, deu par aqui. Ele tá dizendo aqui que é ímpar. Já falhou. Eu nem olho mais nada. Ó, quando eu peguei o par 2, que é o x, e o y ímpar, que eu peguei 1, quando eu fiz as continhas, deu 30, deu par. Ele tá dizendo que é ímpar, já tá falso. Então, ó, passou quem aí? Apenas a primeira letra C. Lá dentro do curso eu mostro, ó, se num produto tiver um par, acontece isso. Gente, e os caras cobram. Vamos lá. Questão 7 da IDECAM. Ó, um número foi dividido por 17, tendo como quociente 21. E aí ele diz: se o resto dessa divisão foi 4, quem é o número? Pronto, gente, ele quer saber quem é o n. Então é só fazer isso, gente, ó. Sempre esse cara que é o dividendo é esse vezes esse mais esse. Quem é o n? 17 vezes 21 mais quanto?
mais 4. Gente, eu vou fazer aqui a conta e depois eu dou um bizu. Vamos lá. Sempre entre a multiplicação e a soma eu resolvo primeiro a multiplicação. Faça 17 vezes 21. Vamos lá. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 7, 14. Vai a 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Isso aqui dá 7. 5, 3. Vai ficar quem aqui? 300 e quanto? E 57 mais 4. Isso vai dar quanto? 361, letra E. Nem precisava fazer isso. Sabe o que é que você fazia? Quando você tem uma multiplicação e você quiser saber esse número termina em quanto? Veja, ó. Se você pegasse esse e multiplicar por esse, 7 vezes 1 dá quanto? Dá 7. Então você já sabe aqui que esse número, ó, ia terminar em 7. Tá? Ó, você já saberia aqui que esse número ia terminar em 7. Só que você ia somar mais 4, né, ó? 7 mais 4, 11, ó. Vai terminar aqui em quem? Em 1. Sempre que você quiser saber... se você pegar isso aqui, ó. 438 vezes 579. Esse número, ele vai terminar em quê? Basta pegar o último aqui, ó. 8 vezes 9, 72. Vai terminar em quem? Em 2. Às vezes só tem uma alternativa. Esses bizu e outros, a gente sempre dá no curso lá do raciocínio lógico e da matemática do zero para você matar na hora da prova. Vamos lá. A8. O produto de dois números naturais é 28. E a soma deles é a menor possível. Qual a diferença entre eles? O maior menos o menor. Vamos lá, gente. O produto dá 28. 28. Você pode ter 28 vezes 1. Você pode ter 14 vezes 2. Você pode ter 7 vezes 4. 7 vezes 4. Então, ó, pode ser 28 vezes 1. Pode ser 14 vezes 2. Pode ser 7 vezes 4. O produto aí não dá 28. Só que a soma deles tem que ser a menor possível. Gente, se eu somar aqui, o 28 com 1 dá 29, né? O 14 com 2 dá 16. E o 7 mais o 4 dá 11, ó. A menor soma possível é esse, ó. É quando eu tenho o 7 e o 4. Ele quer a diferença do maior e o menor. 7 menos 4 dá quanto? 3. E aí 3 a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Produto, multiplicação dá 28. Então, pode ser 28 e 1, 14 e 2, 7 e 4. Dentro do curso a gente mostra o processo de decomposição, que aí sempre você acha os números que fazem parte de um produto, tá? Isso aí já é assunto lá na frente, quando a gente estuda divisibilidade, tá? Então, gente, como ele queria que a soma, né, fosse a menor possível, o 7 com o 4, né? Que 7 vezes 4 dá 28. Então, qualquer situação dessa aqui, né, gente, ó. O produto dá 28. Mas ele queria a menor soma. Se eu somar dá 29, se eu somar dá 16, se eu somar dá 11. A menor é 11. Então, os números que eu escolho é quem? 7 e 4. E a diferença entre eles, o maior menos o menor, é 3. Olha essa, ó. Um professor escreveu no quadro a seguinte expressão numérica: o resto
da divisão dessa expressão numérica por 5. Galera, o povo chegou na hora da prova e se complicou, ó. Vamos lá. Se eu multiplicar esses dois caras, ficaria assim, ó. Se eu multiplicar esses dois caras, veja o último de cada aqui. 7 vezes 3, 21. Seria um número que eu nem quero saber, terminado em 1. Mas se eu multiplicar agora esse cara e esse cara, ó, esse termina em 4, esse termina em 6. 4 vezes 6, 24. Seria um número terminado em quem, gente? Em 4. Gente, se eu pego um número terminado em 1 e o outro terminado em 4 e somar, ó, um termina em 1, um termina em 4. Se eu somar esse número, ele vai terminar em 5. Tranquilo? Beleza? E, gente, você não vai dividir esse número aí por 5. Gente, se você pegar um número que termina em 5 e dividir por 5, vocês concordam que a divisão ela vai dar exata, o resto vai dar 0? Lá na frente, quando a gente estuda critérios de divisibilidade, que está dentro daqui da matemática do zero, um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou termina em 5. Então, se o número termina em 5, se eu vou fazer a divisão, o resto dá 0. É por isso que eu digo, ó, todo o curso, quando você assistir, pode ser qualquer banca, você gabarita. Porque a gente dá os macetes para você gabaritar. Chupa FGV. A10. Vamos lá. Considere um conjunto A formado pelos naturais maiores ou iguais a 2. Ó, maiores ou iguais a 2, naturais, é do 2 em diante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aí vai. É o conjunto A. Gente, o conjunto A tem os naturais maiores ou iguais a 2, ou seja, é do 2 em diante. E o conjunto B, lembre, o conjunto A, gente, ele é um conjunto infinito, né? Porque maior ou igual a 2 é do 2 para frente. E B são os naturais menores que 10. Quem são os naturais menores que 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. É um conjunto finito. E aí o que é que os caras fazem? Pega aquele assunto chamado de conjuntos e mistura com conjuntos numéricos. Gente, veja que a gente só falou aqui dos naturais hoje. E de questões, coisinhas que eles cobram. Então vamos lá. Ele diz: o total de elementos da interseção. Gente, a interseção a gente representa assim, ó. O que é interseção? É o que está nos dois ao mesmo tempo. Interseção é o E. Quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? O 2. Quem mais? O 3. Quem mais? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ó. São os caras que estão na onde? Nos dois.
Quantos caras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. 8 elementos é o quê? Um número par. Então, o total de elementos é um número par. Tá vendo, gente? Beleza pura. Só alegria. Diga aí se tá gostando. Vocês não viram? Ainda tem muita coisa aqui dentro de conjuntos dos naturais. Ó, Sebrasp 2025. O algarismo das unidades, ou seja, o último, né, algarismo, a gente vai estudar lá, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. A gente estuda isso dentro do curso. Ó, o algarismo da unidade é o último. O algarismo das unidades desse número aí, ó, é igual a 2. Galera, é só olhar o último de cada um, ó. Vamos lá. 8 vezes 2. Se eu fizer esse produto, vai dar um número que termina em quem? 8 vezes 2, 16. Vai dar um número que termina em 6. Tá? E aí eu vou pegar um número que termina em 6, ó, com um número que termina em 7. 6 vezes 7 dá quanto? 42. Vai terminar em quanto? Em 2. Então, o algarismo da unidade, ó, é 2. Chupa Sebrasp. Tá vendo, gente? E, galera, ó, a última. Veja, questão do Instituto AOCP 2025, ó. Na Escola Nova Esperança, cada aluno tem um armário individual. Esses armários estão numerados em ordem crescente, começando no número 32 e indo até o número 2467. A equipe da coordenação vai preparar uma etiqueta com o nome do aluno para colar em cada armário. E, gente, quantidade de armários você tem são números naturais, né? E ele diz: quantas etiquetas serão necessárias para identificar todos os armários? Olha, vai do 32 até quem? 2467. Gente, ele quer saber, na verdade, quantos armários eu tenho ao todo aí. Se eu sei quantos armários eu tenho, eu sei quantas etiquetas eu vou ter. Então, gente, como é que eu faço para saber? É só pegar o último menos o primeiro mais 1. Ó, 2467 menos 32, aqui dá 5, aqui 3, aqui 2, aqui 4. Ó, 2, isso aqui dá 2.435. Muita gente marcou letra A. Teve até aluno, o Guilherme, um aluno meu, ele me mandou essa prova e queria entrar com recurso. Ele não atentou. Quero o último menos o primeiro mais 1. 2.435 mais 1 dá quanto? 2.400 e quanto? E 36, letra B é a resposta. Gente, questão 2025, tá vendo? Gente, quando eu digo que nós somos os mais atualizados, é verdade. Então, ó, não compre nenhum curso, porque Matemática do Zero vai estar no precinho. Entra no grupo do Telegram, entra nos grupos aí, que a gente vai divulgar e não tem erro. Gente, é isso. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, segue o nosso Instagram, ó, entra no grupo do Telegram. E galera, quer a aula 2? A gente vai estudar os inteiros, outras questõezinhas de naturais. A gente aqui não deixa passar nada. Dá o like e comenta aí.
É isso, galera. Muito obrigado. Um beijão. Valeu. Fui!